Dá uma olhada só nesta anomalia. Umidade na parede, principalmente no rodapé da parede. Esta anomalia está presente na maioria dos imóveis das edificações aqui no Brasil. Umidade ascendente é muito comum nas edificações por conta que anteriormente, na fase de construção do imóvel, não realizaram uma boa impermeabilização do alicerce. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o procedimento para tratar esse problema de forma correta. Na verdade, eu vou mostrar três maneiras de se tratar o problema para que essa manifestação patológica não venha mais incomodar aqueles que estão presentes no ambiente e também não sofrer com doenças respiratórias que nós sabemos que este tipo de anomalia pode causar. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro aqui na RV Engenharia Civil. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like aqui no vídeo também, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá aprender como é que a gente vai tratar esse tipo de anomalia. Ao se deparar com umidade no rodapé da parede, nos pontos mais baixos da parede, antes de fazer um pré-julgamento de que essa umidade realmente vem do solo, é uma umidade ascendente, nós precisamos, é muito importante, que verificamos o outro lado da alvenaria, porque essa umidade ela pode estar vindo não só de baixo ou não por baixo pelo alicerce, pelo solo da residência, pode estar vindo pelo lado externo. E é isso que a gente vai olhar agora, que eu vou lá do outro lado dessa parede. Dá uma olhada aqui agora do outro lado daquela parede. Do outro lado nós temos aqui uma área externa que nitidamente está sofrendo aqui com batidas de chuva. Dá uma olhada aqui também, na parte de cima, nós temos o telhado que não possui calha. Então essa água ela cai aqui e com certeza respinga para essa região. Ou seja, nós não temos apenas umidade ascendente. Na verdade, eu ainda nem sei se essa umidade realmente é ascendente, porque eu tenho certeza aqui olhando que tem uma umidade vindo externa. Se tem umidade ascendente, eu ainda não sei. E aí eu preciso avaliar outros pontos do imóvel para saber se o problema é existente. Se o problema não for existente em outros pontos do imóvel, provavelmente é uma umidade que vem apenas do lado externo. Vamos dar uma olhada em mais este exemplo aqui, ó. Uma umidade perto do rodapé da parede. Possivelmente diagnostiquemos como umidade ascendente, mas como eu falei, precisamos ver o outro lado. Vem aqui comigo que eu vou mostrar esse outro lado aqui da parede e vocês vão ver que eu vou mostrar que não é nada, Não é nem uma área molhada e nem uma área externa. Então aqui não tem anomalia. Então a gente ainda não toma nenhuma decisão quanto ao diagnóstico. Agora vamos dar uma olhada na outra parede. Então, só para posicionar aqui novamente, nós temos essa umidade aqui, nós vamos olhar a parede do outro lado, que fica o banheiro da residência. E se nós repararmos aqui no banheiro da residência, bem aqui no box, nós vamos ter diversas falhas no rejunte. Na verdade, aqui nem tem rejunte nessa região. Não tem rejunte aqui, não tem rejunte aqui, existe falhas no rejunte aqui. Então, essa umidade muito provavelmente é proveniente daqui, da falha de impermeabilização desse banheiro, dessa moradia. Então, aquela umidade pode ser também que não seja ascendente do solo. Ou seja, se nós verificarmos que não se trata apenas de umidade ascendente, nós temos que tratar o lado externo primeiro, Então, se for uma falha no rejunte, a gente rejunta. Se for uma parede que está tendo batidas de chuva, nós temos que tratar essa parede com um impermeabilizante contra batidas de chuva. Nós podemos citar o exemplo do Vedaprem parede, por exemplo, Eagle Flex fachada, da Sika, dentre outros impermeabilizantes contra batidas de chuva. E um outro ponto interessante para a gente identificar umidade ascendente é com auxílio de aparelho detector de umidade. Então eu tenho esse aparelho aqui detector de umidade da Mestec, eu vou ligar ele aqui, ele tem algumas opções, aqui está em drywall, eu vou colocar em alvenaria, vou zerar e vou colocar aqui na parede. E aí eu coloco na parede, zero novamente para calibrar o equipamento e aqui eu já vejo que existe uma umidade.
tá? Variando ali em torno de 40% a 50%, que é uma umidade considerada intermediária. Até uns 30% de teor de umidade é considerado normal. Por exemplo, aqui, ó, aqui em cima já está seco, né? Não temos teor de umidade. Porém, à medida que vamos descendo nessa alvenaria, vamos tendo problemas de umidade e cada vez mais aumentando à medida que vai descendo. Então, essa é uma das formas também de provar que a umidade ela está vindo de baixo para cima, em alguns casos que a gente tem dúvida também. Igor, mas o porquê que acontece esse tipo de anomalia? Por que essa água sobe e vai contra a lei da gravidade? Bom, nós sabemos que o solo ele é constituído de partículas sólidas, água e ar. Essa água proveniente do solo pode ser da chuva, a água do próprio solo em questão. Então, nós temos que essa água está aqui nesse solo, né, ascendente, abaixo dessa viga baldrame, que aqui, muito provavelmente, há uma viga baldrame passando abaixo dessa parede. E aí, aqui esses materiais da alvenaria, que pode ser bloco de concreto ou bloco cerâmico, tanto a areia quanto a argila, elas podem possuir uma certa quantidade de sílica. A sílica é polar, já a água, ela é apolar. Isso faz com que haja um magnetismo, um certo tipo de magnetismo entre esses materiais. Então, a sílica, ela acaba puxando essa água que sobe através dos poros capilares do substrato, a chamada capilaridade. Então, essa umidade, como ela vem de baixo para cima, por isso que é chamada de umidade ascendente, e através dos poros capilares que nós falamos que é a umidade por capilaridade, por conta proveniente da sílica constituinte dos materiais da alvenaria. E além de prejudicar a estética do ambiente, também é prejudicial à saúde por conta de problemas respiratórios que as pessoas podem desenvolver por conta de mofo e bolor que há nessa parede. Agora vamos falar sobre as formas de tratamento dessa anomalia. Nós vimos aqui, que eu acabei de mostrar anteriormente, que essa anomalia pode não ser proveniente de umidade ascendente. Porém, eu vou aproveitar o cenário, vamos imaginar que essa umidade é ascendente, tá? Você que tem um problema de umidade e viu que é ascendente, a manifestação patológica vai ser bem parecida com essa daqui. Eu sei que, repito, pode ser que não seja, mas vamos falar que é para eu falar o procedimento correto aqui de tratamento do sistema. Bom, primeiro é importante falar, não existe uma forma definitiva de tratamento desse problema. Por quê? Porque a forma definitiva seria se fosse tratado no início da construção, realizando a impermeabilização do alicerce das vigas baldrame. Quando não é feito isso, a umidade começa a subir, as medidas que nós vamos tomar a partir de agora é só para evitar que essa anomalia venha a surgir, venha a se manifestar. Por isso que nós falamos de manifestação patológica. Então, tudo que nós vamos fazer aqui é para impedir com que a umidade apareça. Então, a umidade ela vai continuar. Somente o último tratamento, o terceiro tratamento que eu vou comentar aqui, é o que mais vai eliminar com que essa água suba. Então, se você quer saber de forma definitiva como evitar com que essa água suba, fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou falar as duas principais maneiras de se tratar. E a primeira, que é a principal, é a mais utilizada, inclusive, é a mais recomendada, inclusive recomendada por mim, por nós da RV Engenharia Civil, é através de argamassa polimérica rígida. Quais são as argamassas poliméricas rígidas existentes no mercado? Bom, nós temos várias. Nós podemos falar da mais famosa aqui, que é o Via Plus 1000. Nós podemos falar do MC Proof 100, da MC Bauchemy. Nós podemos falar do Vedatop, da Vedacity, o Drycotec 1100 da Dryco, o Baltec 1000 da Baltec, enfim, nós temos uma variedade de argamassas poliméricas. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal falando só sobre a argamassa polimérica. Eu vou deixar o link aqui no card, também na descrição desse vídeo, para você acompanhar, que o vídeo está bem legal após assistir esse aqui. Bom, a argamassa polimérica, ela pode ser monocomponente, que ela só vem um pó e a gente mistura com água, como é o caso do MC Proof 100, por exemplo, ou ela pode ser bicomponente, em que vem um pó e a resina, né, o polímero, que a gente vai misturá-lo de acordo com a indicação do fabricante. Então a gente vai escolher a argamassa polimérica, vai seguir a recomendação do fabricante,
de mistura. Mas antes disso, nós precisamos arrancar tudo isso daqui que se encontra com problema, com manifestação patológica. Então nós vamos arrancar todo o revestimento argamassado, ou seja, todo o reboco dessa parede até chegar no bloco. Seja bloco de concreto, bloco cerâmico, a gente vai ter que chegar no bloco. Feito isso, nós chegamos no bloco, então arrancamos tudo. Recomendação é que se tire pelo menos mais 50 centímetros acima da manifestação patológica. Então, se a manifestação patológica está vindo até aqui, a gente conta mais 50 centímetros para cima e arranca até aqui, tá ok? Pelo menos 50 centímetros. Feito isso, arrancou todo o revestimento argamassado dessa parede, né? Estando no substrato, no bloco, que tem que estar limpo, né? A gente limpa ele muito bem, tira toda a poeira, tira todo o resquício de sujeira. A gente vem e umedece esse substrato, umedece esse bloco. Feito isso, a gente vem com um produto, que é a argamassa polimérica já misturada, e aplica em demãos cruzadas. Então, a primeira demão nós vamos aplicar, pode ser em qualquer direção, por exemplo, aqui na horizontal. A segunda demão, de acordo com respeitando o tempo de cura do fabricante, o tempo entre demãos do fabricante. Nós viemos na outra direção, por exemplo, vertical, a terceira horizontal e assim por diante, respeitando o consumo por metro quadrado recomendado pelo fabricante. Feito isso, nós aguardamos ali novamente o tempo de cura dessa argamassa polimérica, respeitado ali pelo fabricante. Vamos vir agora com o chapisco para poder recompor o sistema. Então nós vamos chapiscar em cima dessa argamassa polimérica. O chapisco, ele deve ser feito preferencialmente com traço 1:2 de cimento e areia, preferencialmente aditivar esse chapisco com adesivo de base acrílica, porque se trata de uma área sujeita à umidade. Não podemos aplicar adesivo de base PVA. Um adesivo de base PVA muito comum no mercado é o Bianco. O Bianco é um adesivo de base PVA, ele é ótimo, mas para áreas internas e secas. Como essa área é uma área proveniente de umidade e muito sujeita à umidade, nós temos que aditivar com adesivo acrílico. Nós podemos citar aí o exemplo do Murafan 39 da MC Balchemie, o KZ acrílico da Viapol, que são semelhantes ao Bianco, só que de base acrílica. Perfeito. Nós então chapiscamos com esse adesivo de base acrílica, esperamos 3 dias de cura do chapisco e viemos com o reboco. Esse reboco, ele tem que ser feito com aditivo impermeabilizante também. Aí nós podemos citar alguns aditivos impermeabilizantes para argamassas, como Vedacity, Sica 1, Hidro 1, contra a umidade da Viapol, entre outros aditivos. Feito isso, nós esperamos o tempo de cura também desse produto, dessa argamassa de regularização do reboco e viemos com o acabamento final, que aí é uma massa acrílica e depois da massa acrílica a pintura. Feito isso, nós vamos fazer com que a umidade fique retida dentro do substrato e não venha mais a se manifestar. Agora eu vou te mostrar uma coisa que ninguém faz, um procedimento que deve ser feito, mas que infelizmente ninguém faz. Imagina que você tratou essa parede agora e essa umidade, ao invés de ela estar vindo por baixo da viga baldrame, se ela estiver vindo por baixo, perfeito, maravilha, não vai aparecer mais umidade aqui na sua parede. Porém, se essa umidade ela estiver vindo pela frente, ou seja, pelo piso, que é muito comum, a umidade ascendente ela não vem só pelo baldrame, ela pode vir por aqui também. Essa umidade ela vai passar pela frente do sistema, ou seja, vai passar pela frente da argamassa, vai passar pela frente do chapisco, pela frente do reboco, pela frente da massa acrílica, da pintura e vai surgir aqui na frente, ou seja, vai voltar a aparecer. A recomendação é que se retire pelo menos aqui, ó, 30 centímetros do piso, tá? Chegue no contrapiso, tire esse revestimento cerâmico. Então eu vou falar aqui o exemplo dessa fileira aqui de revestimento cerâmico. Nós tiramos toda essa fileira aqui, passamos a argamassa polimérica aqui em cima e aí, respeitando o tempo de cura, a gente vem e cola o revestimento cerâmico novamente com argamassa do tipo AC3. Não pode ser nem AC1 e AC2, por conta que a argamassa polimérica fecha a porosidade e para colar a gente precisa de uma adesão química, então tem que ser argamassa do tipo AC3. Então, parede e piso são necessários recuperar com esse tipo de tratamento. Igor, existe alguma opção que eu posso tratar toda essa umidade sem ter que quebrar tudo? Eu vou ter que tirar todo o reboco para chegar no substrato? Bom, existe uma opção que você pode remover
remover tudo que estiver solto, sem aderência, e se porventura o reboco estiver íntegro, o reboco não estiver se desfazendo por conta da umidade, você não precisa tirá-lo, que é com a utilização de argamassa de revestimento impermeável à base de cimento, areia, agregados, resinas e aditivos com consistência argamassada. Por exemplo, o famoso Baltec rodapé, que possui essas características que eu comentei. O Baltec rodapé, nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que ao invés de chegar no substrato, nós podemos chegar até o reboco se ele estiver íntegro, como eu comentei. Então é isso que você vai fazer aqui na parede. Feito isso, você aplica o Baltec rodapé em 2 demãos, não precisa ser demãos cruzadas, é só respeitar o consumo por metro quadrado. Aplique em 2 demãos e depois tem que lixar em até 1 hora. Se você deixar para lixar um dia depois, você não vai conseguir, vai ficar muito ruim. Na verdade, pode até conseguir, mas vai ficar bem difícil. Porque ele é uma argamassa, na verdade, né? Não é uma massa acrílica, não é uma massa corrida. Então, apesar de servir de acabamento, tá? Ele serve de acabamento, você pode lixar e pintar, sim, ele ainda é uma argamassa. Então, nós temos que lixar ali até em 1 hora. Feito isso, ele também pode ser passado no piso. Então, a mesma recomendação que eu fiz aqui do piso também serve para o Baltec rodapé. É importante ressaltar que uma embalagem de 12 kg do Baltec rodapé rendem até 5 metros quadrados. Produtos equivalentes ao Baltec rodapé é o Vedatop rodapé, da Vedacity, o Recupera rodapé, da Quartzolite, e o Via Plus Reparo, da Viapol. Bom, até agora falamos de reparos em que nós vamos apenas tampar a umidade, tampar a manifestação patológica. O terceiro tratamento que eu vou citar agora, ele é um dos únicos que faz com que a água não suba mais. Então, é importante que a gente se atente a alguns detalhes. Eu estou falando do exemplo da SOS Umidade, da Dry Leves, né? A imagem está aparecendo aqui na tela para vocês, da bisnaguinha. Bom, como é que vai funcionar esse produto? Esse produto é um creme à base de silano. O silano e silano-siloxano são um dos compostos mais utilizados na impermeabilização de estruturas porque eles formam uma barreira química, porque esse silano ele vai penetrar nos minerais constituintes da alvenaria e vai siliconizá-los, formando essa barreira química e ainda permitindo a passagem do vapor, deixando o sistema respirar. Então, como é que vai funcionar isso daqui? Mesmo procedimento anterior, nós vamos remover todo o reboco deteriorado e também acima de 50 centímetros da manifestação patológica mais alta aqui. Mesmo procedimento. Feito isso, nós vamos vir com uma broca, uma furadeira e uma broca de 12 milímetros e meio. Se porventura a argamassa de assentamento, né, dos blocos tenha mais de 1 centímetro, a gente vem até 2 centímetros, a gente vem com a broca de 12 milímetros e meio, fazendo furos, de preferência na primeira fiada, lá em contato com o baldrame, fazendo furos de 10 em 10 centímetros. Se porventura a junta, a argamassa de assentamento for menor do que 1 centímetro, a gente pode utilizar ali a broca de 7 milímetros a cada 5 centímetros. Feito isso, detalhe importante que o furo ele deve quase chegar até o outro lado, faltando apenas 1 centímetro para chegar do outro lado, e a gente vê com base aqui na espessura da alvenaria, nós limpamos todos esses furinhos, que tem que ser até no máximo 12 centímetros de altura. É importante, como eu comentei, que seja na primeira fiada, mas caso não dê por algum motivo, até no máximo 12 centímetros de altura. Limpa todos esses furinhos muito bem, de preferência com água, e a gente vem preenchendo, né, com a bisnaga, preenchendo todos esses furinhos feitos no substrato. Feito isso, aguarda-se o tempo de cura do produto recomendado pela Dry Leves ou pelo outro fabricante, e aí fazemos o tamponamento dos furinhos com uma argamassa qualquer. E aí depois a gente vem recompor o sistema novamente com aquilo que eu falei no início do vídeo, com chapisco, com adesivo acrílico e reboco com aditivo impermeabilizante depois do acabamento final. Uma bisnaga do SOS Umidade contém 250 gramas e ele consegue fazer de 2 a 3 metros lineares, vai depender aí do diâmetro do furo e das condições da parede. Produtos semelhantes a eles, nós temos o Kiesei da Viapol,
e o Ingetec V Brasil. Agora, comente aqui embaixo qual método você está acostumado a fazer, qual método você achou mais interessante, se é com argamassa polimérica, em que a gente tem que remover todo o sistema e reconstituí-lo com aditivo impermeabilizante, se é com Baltec rodapé ou com esses semelhantes em que a gente pode chegar até o reboco íntegro, ou se é com o SOS umidade, em que a gente tem que remover tudo, mas não precisamos aplicar nada na parede, apenas fazemos furinhos preenchendo, formando uma barreira química contra a passagem de água. Comenta aqui pra gente o que você achou melhor, o que você vai fazer e se teve sucesso já com alguns desses métodos. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria. Se você está precisando de alguma ajuda da gente um pouco mais de perto, deseja ajuda em algum projeto, em algum tratamento de anomalia, precisa de recomendação, precisa de orientação, entre em contato conosco. Os nossos dados de contato estão aqui embaixo, bem como o formulário de consultoria também está aqui. Preencha lá que nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te ajudar da melhor forma possível. Não somente isso, nós trabalhamos com laudos técnicos de patologia, laudos estruturais, laudo de reforma, projetos também, projetos estruturais de instalações hidráulicas e elétricas, dentre outros serviços técnicos de engenharia. Convido você também a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Engenharia Civil, para você acompanhar mais de perto os nossos trabalhos diários por lá, acompanhar-nos também na RVcast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, isso é muito importante pra gente. Deixa o like aqui no vídeo se esse conteúdo te ajudou ou fez sentido para você. Muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.